mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Tcharará! Câmeritas abertitas, olha com quem estamos. A famosa Andressa. A famosa, se você Já não falei conhece, várias vezes aqui. está por fora. Eu já recebi várias mensagens e coisas na igreja. Tu que é a fulana de tal coisa. Eu, ai, Jesus. O que elas O loucas que a falaram de Letícia mim? falou? A garota verão. A garota Podia verão. ter falado isso? Pode, não tem Imagens problema. aqui. Vamos passar a imagem da garota verão. Tan, tan, tananana. Nossa, essa musiquinha é muito minha Muito infância. garota verão, né? Não, muito minha infância total, comendo Março, bono. comendo bono. 2012, gente. Muito tempo, faz muito tempo. Nossa. E ainda existe Garota Verão? Não existe. Não, claro. Não, existe um novo concurso Ah, agora, tá, eu ia porque dizer. aquele não passa mais na RBS. Mas tem um concurso que eu sei que tem uma pessoa que tá É concorrendo. Garota da Praia, eu acho que é o nome. Ah. Mudou o nome do concurso, mas não é o mesmo. Já acabou, finalizou. Meu. E tu chegou a ganhar? Não, eu ganhei em Santa Maria. Aí o concurso era assim: tinha o concurso na cidade, depois tinha regional, e aí depois ia pra Capão, que era a final. Aí lá eu fiquei em terceiro. Fiquei mas chegou longe, princesa. hein? Foi até, tinha 80 candidatas. E o concurso era, nossa, eu tinha 18 anos, tu ficava confinado, tinha várias entrevistas. Não, era bem Quem forte. era o organizador? Era tipo... RBS, acho Era que RBS e mais uma pessoa, que daí era o produtor. O produtor do evento. E aí tu ficava Ganhava lá. alguma coisa? Se ganhava? A vencedora, sim, eu não ganhei nada, só ganhei uns repelentes. Um ano de repelente, Podia ser 12 vencedor, né? Porque fica... Um ano de repelente é 12 repelentes. Podia ser agora, né? Que a gente tá precisando, né? Podia ser por agora ganhar, né? Porque a gente tá precisando. Aí eu usei repelente, eu sei lá quanto tempo. Quando eu fui ver, já tava vencido, tá? Já tanto que eu usei repelente. Claro, mas quem que usa tanto, Repelente. né? É muita... Foi o que eu ganhei. É muita humilhação. Foi, né? gente. Ah. Foi um Que legal. repelente. Mas por que tu decidiu? Eu quero ser Garota Verão. Então, tem todo um contexto, assim, na minha família. Minha irmã concorria a concurso de beleza. Eu, na infância, não gostava muito, que eu era meio moleca. Letícia me conheceu Letícia me chamava de ranhenta, inclusive, né? Não só ela, várias pessoas. Acredito que eu andava Conheço sempre a com um André, ranho. que eu não comia ranho. Ah! Que nojo. Sabe aquela criança ranhenta? Sempre aqui, ó, com a golinha, assim, Canite, passando o braço no nariz. Aí, eu comecei a ficar, tipo assim, me interessar lá pelo terceiro ano, assim, em concurso. Eu até concorri na infância. Aí, eu modelava. É que Aí a eu rainha falei, dos concursos era tua irmã, né? A minha irmã, é. Tipo, Miss eu nunca fui, porque eu disse, gente, eu não tenho classe pra ser Miss, eu ia ter que montar um personagem, eu não ia sustentar. Aí nunca fui Miss. Me convidaram, eu disse, Miss não dá. Aí pra verão eu achei mais aquela coisa mais praia, assim, mais moleca. Aí eu fui. E eu não fui com muita perspectiva pra final, assim, sabe? Mas tu foi rainha do carnaval. Fui rainha do carnaval. É, essas coisas tu vai... Fui rainha das piscinas, o clube também, do da hotel. cidade. Na piscina do Gugu. Lembra do sabonete? Lá eu tava lá das mães. Tu já era cristã, já convertida? Não era. Me converti depois. Inclusive, até um testemunho, porque quando eu me converti, eu queria meio que apagar isso da minha vida, da minha história. Tipo assim, isso aí não existiu e tal. E aí, Deus foi tratando isso no meu coração. E, inclusive, as minhas grandes amigas, eu fiz esses laços, criei esses laços, conexões na época dos concursos, né? E aí, inclusive, a Lê conhece meio, algumas. Né? É um meio Bem difícil. E inclusive é muito louco, porque esse grupo de amigas minhas, a gente criou uma conexão que é muito rara nesse meio, porque geralmente é loucura, assim, tem várias histórias, e a gente criou uma conexão diferente que tem até hoje. E aí, depois, elas também se converteram, muitas delas também são cristãs, e aí, então tem um testemunho em cima disso. Né? Então, Deus ele usa usou, as né? coisas. Deus Mas foi usou um o que tu queria tempo pagar. diferente e que me desenvolveu em algumas questões, assim, sabe? Porque o concurso de beleza, muitas pessoas acham que é só, tipo assim, aquele momento ali que vão avaliar a tua estética, né? Mas tem muitas entrevistas, né? Então, que te desenvolvem na questão de oratória e tal. E foi muito legal, assim. Eu acho que essa parte que foi que me puxou no Garota Verão, porque era 80 mulher linda, assim, né? E aí, na entrevista, eu me saí muito bem na entrevista. E daí... tinha lábia. Na verdade, me fizeram uma pergunta que eu não sabia responder. Conta a resposta, é boa? E daí eu peguei e... Perguntaram quantos... Como é que era?
Quantos cursos Qual a tinha? porcentagem de estudantes que após formados ficavam na nossa cidade, que é Santa Maria. Imagina eu com 18 anos, a porcentagem... Eu falei, não sei responder a porcentagem, mas eu sei que é pouca, né? Porque Santa Maria é uma cidade que forma profissional, depois a galera vai embora procurar o campo que tem em outras cidades. Só que eu fiquei muito de cara fiquei brava com a pergunta que me fizeram. Aí, no outro dia, tinha outra entrevista. E eu cheguei assim e falei... Fulano, eu me apresentei e falei assim, mas antes eu gostaria de falar pro fulano que nem o Google soube me responder a pergunta que ele me fez ontem. Aí todo mundo começou a rir, assim. Aí acabou que eu conquistei ali a galera na oratória mesmo. Entendi. Só na lábia. Que legal. Mas o Rio Grande do Sul tem muita mulher bonita, né? É conhecido por ter muita mulher bonita. Tem muitas misses, né? Saíram, Miss Brasil Ana saiu. Hickman é de onde? Ana Hickman é de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Que é pra lá. Que é no Rio Grande do Sul. É a Gisele. Gisele também. Gisele também é pra A lá. família morava em Santa Maria. Morava em Santa Maria, mas eu não lugar. sei qual é a cidade. Não é Teutônia. Não, uma cidadezinha pequena, A assim. Xuxa é Santa Rosa, né? Xuxa é Santa Rosa. A Gisele é... A Gisele tem uma irmã gêmea, sabia? Sim, que é totalmente diferente dela, Totalmente né? diferente. A irmã gêmea da Gisele foi colega de faculdade da minha prima. Aquela que é bem bonita também, que é juíza. É, eu lembro daquele teu GP lá de mulheres. Isso, era o São GP. as minhas amigas. É Meu porque Deus, o que muita mulher aconteceu? bonita, uma mais linda que a outra. Mas é porque eram todas da mesma agência. Era selecionadas. Claro, não eram aleatórias. Não era do bairro, né? Todas do mesmo bairro. Não, A é Lei porque foi minha assim, ó, resposta de oração. É porque foi assim, ó. Na verdade, eu conheço a Andressa toda a vida. A gente apresentou a Andressa, a gente arrancou A gente falando. tá apresentando, sei lá o que a gente tá fazendo. A Andressa eu conheço toda a vida. Aliás, a gente descobriu até que os nossos pais eram conhecidos, né? Se conheciam. E a irmã dela, que é mais próxima da minha idade também, o primo dela era um amigo meu, né? Que já faleceu, mas era um amigo bem próximo meu, por um período da minha vida. E aí a gente se reencontrou, porque quando eu voltei para Santa Maria, uma das meninas que era da agência dela, que é mais ou menos da minha idade, um pouco mais nova, que é a Andressa. Também. Que a Andressa também tem três pessoas no grupo. E aí eu fui lá, ela tinha uma loja, a gente começou a conversar. E eu falei, Andressa, vamos começar um GP. Porque eu tinha recém chegado lá. E ela, vamos que eu vou chamar as minhas amigas aqui. E aí, no que ela chamou as amigas, eu era bem amiga dela, né? Aí ela chamou as amigas, ela chamou todo o grupo que andava com a Andressa. Que eram todas amigas. E a Andressa já tava numa outra igreja, né? Eu tava na outra igreja. E aí teve uma vez que eu fui visitar, me convidaram, eu olhei a Letícia e falei, meu Deus. E aí as meninas iam ali no grupo, inclusive é um testemunho isso, né? E aí depois que a Lê veio pra cá, ela quis me entregar. Ela disse, me chamou pra um café, não, vou te entregar o GP e O tal. famoso golpe. Não, eu falei, olha, eu acho que Deus tá falando errado, porque eu tava indo embora pra Santa Cruz. E aí eu fui, e aí teve a pandemia, eu voltei para Santa Maria, fiquei com aquela coisa. Eu disse, vou chamar as gurias online. Aí o GP começou, teve batismo das meninas também e tal. Foi bem bacana. Bem bacana mesmo. Poxa, Muita história. muita história. Ih, muito. Se abrir aqui, né, amiga? Vixe. Mas nós trouxemos a Andressa, meu Brasil, porque ela... Tem que começar a série. Sim, por muito tempo, calma. Por muito tempo ela teve num status, certo? Ela segue no status. Como que Não não? tô sabendo de nada, gente. Não, mas eu não tô amiga, casada, uma né? coisa- Tá, mas Até não, casar. calma aí. Não, pera. Não, nós estamos uma contando como solteira. Não, que isso? Mal chegou e já tá Mas, gente, namorado é solteiro? Então pode sair abraçando todo mundo. Não, aí tá? o comportamento do solteiro comprometido é outro, É outra mas no história. status é casado, solteiro, Quando eu vou fazer meus viúvo. cadastros lá, não. tem que botar solteira. Oficialmente, ok, mas eu não considero namoro. Se eu estivesse namorando, não falo pro meu namorado que ele é solteiro. Sim, é solteiro. Sim, porque não tem o status é formalmente falando. Isso, formalmente, mas... Então Mas tá é. solteira. Tá, mas é semi, entendeu? É uma coisa bem assim. Não. Enfim. Não tá solteira. Para. Tá, não tô O solteira. solteiro vive como? De um jeito. O namorado vive como? De outro. Mas não tá Tem muito limitações. diferente. Não, tem que Não, com a pessoa, né? Mas tô falando com outras. Já não tem mais os olhares. Vou ficar Mas de ela não olho. ficava de olhar, Eu não evangélica? ficava. Ficar de olho, gente. Tipo assim, quem é de Deus, quem não é. Agora você não tem mais isso. Tá bom, mas vai não ficava vai ao muito, ponto. não. Mas enfim, bora lá. Segue. Já nem começamos, então a gente tá discutindo. Já... né? Mal chegou, já estão brigando. E
Então tá, a Andressa até hoje ela tem o mesmo status. Já namorou tempão, assim? Namorou, assim, tipo, muito tempo antes de me converter. E vamos falar sobre isso, sobre esse assunto que muita gente pediu, porque tem muita gente que nos assiste e fala: você só fala pra casado com filho. Pois bem, trouxemos a Andressa especialista. Já passou pelo 1000 anos de espera. Já passou pelo vale, pelo deserto. Caiu de cara no chão. Caiu de cara, ralou o nariz. Tudo aconteceu. E ela está aqui, feliz. Não tá na Bíblia, mas um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E nós vamos começar hoje um tema muito especial, que é o tema de solteiras. E nós vamos falar muita coisa aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, vocês que são solteiras. E vocês que são casados, vocês vão ficar aqui porque vocês gostam do podcast. Veio aqui pra lembrar, Meu Deus, como eu sofria quando eu era solteira. Pensando que tá sofrendo com o marido, mas tinha coisa pior. Esqueceu, perdeu a memória. Não. Tem coisa pior, ser solteiro. Tô brincando. Brincadeirinha. Morta. Imagina. E é isso, tá? Andressa, então a gente já falou 1000 vezes o nome dela aqui, mas essa é a Andressa, uma amiga nossa. Também aqui da nossa igreja, né? Ovelha aqui da nossa igreja. Já tem uma história, né? Não é de agora. E está aqui para falar, para abrir o coração e também dar dicas e coisa arada, tá bom? Tá tudo nas suas costas. Meu Deus. Gente, meu Deus, pra onde é que eu... Vamos começar pela parte que tu falou do namoro de muito tempo, certo, né? Vai. Começa de onde tu quiser começar. Eu acho que essa parte aí é a melhor, porque eu tinha um namorado de muitos anos e eu ia na igreja, só que era aquela coisa, eu me achava que eu era crente, mas eu tinha fé, mas eu não praticava, né? E aí eu comecei na igreja, comecei a levar ele, porque na minha visão, ele precisava de Jesus, né? E eu vejo muito, assim, em questão de GP e tal, né? A gente conhecendo pessoas e as meninas, isso acontecendo, sabe? Do tipo assim, eu tenho alguém e essa pessoa, ele precisa de Jesus, e como se essa pessoa, ela fosse o meio. Né? Exato, ela fosse o meio de o menino conhecer Jesus, né? E aí, nesse processo de eu levar ele para a igreja, eu descobri que eu precisava de Jesus, né? E aí, o namoro acabou, né? E aí que começou, que eu conto mesmo, que foi meu processo de conversão. E é meio doido, porque eu tenho duas partes dessa parte da solteirice. E ela começa, na verdade, com a questão da autossuficiência. Eu fui uma pessoa que não sonhava em casar. Eu dizia na minha adolescência, na minha juventude, que eu queria ter produção independente, que eu ia escolher alguém, que eu ia ter um filho com essa pessoa. E deu. Olha a loucura, né? E aí começou o Senhor me ministrar no meu coração, porque, cara, eu de fato achava que eu não precisava de alguém, né? E aí que começou a questão do tratamento. Depois que esse relacionamento acabou, na verdade, eu fiquei ainda um tempo buscando em pessoas, né? Que isso é a parte triste do testemunho, mas que eu faço questão de abrir isso, porque eu acho que é interessante ser falado. Faz da história. Eu acho que talvez alguma menina pode estar vivendo isso. E foi algo que eu, de fato, usava as pessoas que eu me relacionava e era aquilo e tchau, e enfim. Eu comecei a perceber que aquilo era uma carência, era um vazio que eu queria preencher. E o Senhor começou a precisar me tratar no profundo mesmo, nesse período. E aí depois a gente vai para o outro período, que foi através da luz da palavra mesmo, que Deus começou a colocar no meu coração, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração o que de fato é um casamento, né? O que ele representa e que, tipo, a minha casa, eu não tive nenhuma disfunção dentro do meu lar, mas eu vi muita coisa por fora. Então, eu não confiava em homens, eu levantava a bandeira de que nenhum homem presta, de que não ia dar certo, que todo homem trai, aquela coisa assim, aquela coisa da superioridade também da mulher e que, enfim. E aí, o Senhor começou a ministrar no meu coração a luz da palavra mesmo, o que de fato era o casamento, o que ele representa, que é esse testemunho da relação de Cristo com a igreja. E aí começa a outra parte, que é a parte daí que eu acho que é a que a maioria vive, que é o escolhi esperar e nunca chega. E aí tu famoso espera e não vem. Deserto no namoro, não, na fase. Que é, eu acho que
começa com a esperança. Porque eu acho que, eu imagino, né? Eu não tive isso porque eu encontrei... Não esperei nada. Não esperei nada. Eu já cheguei, nem queria, já aconteceu. Eu tinha acabado de fazer 16 anos e foi meu único namorado, a gente logo casou. Mas, assim, pelo que a gente acompanha, pessoas, tudo mais de perto, existe, assim, muitos sentimentos nesse período, né? Até, de fato, encontrar alguém que você ame, que ame você e assim por diante, né? Que vai constituir uma família. Passa por vários estágios, eu acho, né? Sentimentos, eu acho que estágios, né? Tem o primeiro, tipo assim, não, vou viver com Deus, é isso aí, minha vida é para Deus, e aquela alegria. Você vai andando mais, você fala, pode ser para Deus, mas também podia, né, e tal. Daqui a pouco já perde totalmente a esperança, enfim. Você percebe, assim, quanto tempo foi e o que aconteceu nesse meio tempo? Assim, você passou por quais? Foi um tempo. Então, eu acho que... Nossa, foi muita coisa que aconteceu, assim. Eu acho que eu fui um pouco radical, sabe? Eu acho que eu precisei ser radical nesse aspecto, porque eu entendi da parte de Deus que eu precisava ser radical. Era uma necessidade sua. Era uma necessidade. E uma coisa muito interessante é que nesse meio tempo, eu tinha as minhas amigas, né? E a maioria delas não era cristã. Então, eu tomei algumas decisões, como escolher esperar. Mas foi real isso? Tipo, você decidiu? Decidi e foi a luz da palavra. Porque às vezes Deus que escolheu esperar, você não, né? Não, eu escolhi esperar mesmo, foi a luz da palavra ali que eu entendi. E ele concordou. E ele? Eu decidi, mas Deus também concordou que era bom eu esperar mesmo. Dá uma esperada. A oficina da segura pizza aí, mandando Ana, notificação. A oficina da pizza mandando notificação aqui. Mas enfim. Por que tu quer? Não, é que mandou uma notificação, minha barriga, tô com um pouco de fome. Mas enfim. Como é que era a pergunta mesmo? Esperanças, estágios. Esperança. Enfim. Aí essa parte de escolher esperar, eu comecei a perceber que eu precisei ser radical. E eu fui radical. Então, eu peguei as minhas amigas e isso fica a dica, assim, ó. Fica a dica. Não é que você não possa ter amigas fora da igreja. Você precisa entender quais são os limites daquilo que as pessoas estão vivendo que vão te levar a pecar. E eu precisei ser radical num período da minha vida. E eu fui muito clara com as minhas amigas. Tipo assim, eu sentei, principalmente com a minha melhor amiga, e disse assim, olha, aconteceu isso, ela não era cristã. Eu entendi, principalmente se tratando da área sexual, né? Que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não quero isso pra minha vida e eu preciso da tua ajuda. Eu expliquei, eu fiz uma aliança com Deus, eu vou esperar e tal. E foi muito legal, assim, porque aí vinham as tentações e ela mesma me lembrava. Não, olha o propósito, olha o propósito, olha o propósito. Ela não era... Não era cristã, hoje é, né? Sim. Inclusive, mas ela falava, olha o propósito e ela vivia outras coisas. Ela vivia outras coisas, mas ela me auxiliou. Mas ela até que ela era mais tranquila, assim. Eu que era... Gente, sim, é Deus mesmo. Eu era bem mais terrível que ela. Era bem mais tranquila. Mais ou menos isso. E aí foi um período bem complicado, porque o que acontece? Tentações, né? Vinha de tudo que é lado, Instagram, e aí a galera começava a ver que eu era crente, e aí teve uma vez um que eu acho que foi o único que eu respondi. Ele me mandou um versículo. Aquele tipo tão bela, de cânticos lá. Ah, meu pai. E aí ele falou assim... Cantada gospel. Cantada gospel, só que ele não era crente. Eu conhecia a pessoa. Ele sabia o público que ele estava E eu falei, cara... ele é nichado. Não, o guri foi bom, porque ele tinha tentado de outras formas já. E daí eu olhei, ele me mandou assim, esse versículo, quando eu li, eu lembrei de você. Que lendo e eu mandei tava, assim, botou no Google, versículo que sobre fale beleza. Mulher bonita. Só aí que ele pensa. Daí ele me mandou e eu falei assim, e eu li esse e lembrei de você. Sabe qual é o versículo? Aquele de Isaías que diz assim, nele não havia beleza alguma. Mentira! Boa. Era conversando pela Bíblia. Eu mandei, esse eu mandei. Mas, cara, eu não respondi a ninguém, eu fui radical mesmo, entendeu? Porque eu precisava, tipo assim, eu precisava estar aos pés de Jesus. Mas eu entendi. Um novo hábito também, né? Porque tudo vai levando a outras coisas. Então, assim, por exemplo, beleza, eu não quero mais, mas eu frequento os mesmos lugares, tenho as mesmas pessoas. Exato. Aí fica muito difícil só cortar, né? Não é assim, né? Então, eu acho que esse é uma dica real e muito importante, que é o quê? É a ruptura da cultura que você estava ligado. Exato. E isso, na verdade, não é só para esse contexto, né, de namoro. Na verdade, tudo, né? Tudo. Se você quer mudar
né, aquilo que está acontecendo com você, você precisa cortar a cultura e mudar hábitos. Não, né? E a Bíblia fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Tu pode estar determinado a viver uma coisa de uma forma, mas se tu não muda o ambiente, automaticamente tu vai corrompendo as suas escolhas. E né? eu acho que a parte mais importante é tu te reconhecer mesmo como uma pecadora sem vergonha, entendeu? Era isso aí que eu me reconheci. Então, quando tu entende essa tua fraqueza, é que tu vai entender que tu não vai conseguir lutar, entendeu? Naquele Depende momento. de Deus. Tu vai depender de Deus e tu vai ter que se afastar de algumas situações. E, claro, isso eu tô falando da parte sexual em si, né? Que foi a questão mais difícil para mim. Foi, de fato, um processo. Nesse 1 ano que eu falei para vocês antes, eu tive caídas, enfim. E aí eu comecei a entender. E aí, o que acontece? O que eu comecei a perceber? Porque daí tem uma coisa muito, muito legal. Eu comecei a perceber que eu tava até, talvez, tipo assim, focando muito nesse pecado, sabe? Do tipo assim, meu Deus, o que eu faço? E fica a dica, tipo assim, para tu conseguir enfrentar uma luta, não olha para ela, olha para Jesus. E eu comecei a olhar para Jesus, eu comecei a buscar, eu comecei a... eu ia para vigília, eu subia monte, eu fazia um monte de coisa, eu tomava o meu tempo com as coisas de Deus mesmo e estava aos pés de Jesus. E aí eu comecei a perceber que isso começou a se afastar da minha vida e começou a... De fato, daí depois eu poderia participar de algumas situações e eu tinha uma postura diferente diante daquilo, né? Estruturada, né? E até, né, por exemplo, tem muitas pessoas que eu vejo, assim, principalmente, eu acho que pessoas que já tiveram contato com a igreja, ou quando era pequeno, os pais, cresceu nesse contexto de igreja e tal, e acaba decidindo por viver outras coisas, eu vejo que é muito mais desse público, assim, essa confusão sobre o que é de fato minha vida com Deus. Por exemplo, né, você falou, né, a gente tem que descobrir, tem que saber, de fato, ter claro na nossa mente quem nós somos, o que estamos fazendo, né? Você falou até, né, pecado sem vergonha. E eu acho que isso é tão importante, você dar nomes àquilo que você está vivendo, porque uma das coisas que é muito comum a gente ver, por exemplo, é essa mistura. Por exemplo, não, eu tenho a Deus, né? Eu conheço a Deus, eu até oro, às vezes leio a Bíblia e tal, mas como se pudesse separar todo o resto da sua vida, como se, não, mas isso aqui é um negócio que Deus me perdoa, uma coisinha lá que eu faço. Graça barata, né? Então, assim, eu vou na igreja domingo, mas o resto tá tudo bem, porque eu já fui no domingo, então a gente vai compensando, equilibrando. E, assim, definitivamente, isso não é vida com Deus, né? Não. Tá bom, a vida que Deus nos oferece é... Nega a si mesmo, tome sua cruz e siga. Ponto. Ele está falando de morte, ele está falando sobre você negar você, os seus desejos, sua carne. Ah, mas eu gosto. É negar. Ah, mas eu não acho que faz tão mal. Mas tem que negar também. Né? Então, eu vejo assim que muitos... Principalmente, eu acho que não vou categorizar assim, mas é muito comum a gente ver pessoas que meio que perdeu as esperanças de encontrar alguém legal. Começa a abrir. Exato. Vai para lugares assim muito complicados. Mas o dia que eu achar alguém legal, eu volto para a igreja porque Deus me perdoa e vive e assim, vive uma mistura muito complicada. Sim. E não sai do lugar. Não sai do lugar porque não se reconhece como de fato alguém que precisa morrer. É que a santificação, ela é resultado da salvação em nós. Exatamente. Então não tem como a gente ser salvo sem que o nosso coração anseie por santificação. Exato. Então assim, então quando a pessoa diz, não, porque eu tenho a Deus, mas eu vivo dessa forma, infelizmente a pessoa ainda não foi encontrada por Jesus. Exato. Ela tá ali. É uma conveniência, É uma né? conveniência, conhece a Bíblia, mas não foi transformada, não foi regenerada. Porque é um desejo da pessoa viver em santificação. Não tem como, né? Você não ter tem. conhecido Jesus e falar, tudo bem, vamos levar a vida assim. Não. A pessoa não consegue. Na verdade, esse é até um sinal sobre, de Exato. fato, o quanto você encontrou, o quanto Jesus te encontrou, enfim, quanto houve, de fato, uma conversão de coração. E as Porque você desculpas também que se usam. isso fica que eu ia falar. enojado. Você não fica enojado? Sim. Tipo assim, não chega um momento que você fala, cara, eu não gosto nem de lembrar disso. Exato. Né? Mas Fica tem tipo uma- com uma vergonha, assim. Não, e tem uma coisa que eu acho que acontece também, a pessoa ela quer se convencer, porque no fundo, o nosso desejo da carne
é pecar. O nosso desejo da carne é fazer o que é errado. Mas a gente não quer admitir isso de forma declarada. Então, a gente, não, eu quero viver em santidade. Mas, assim, não tem nada a ver fazer isso. Então, a gente vai se convencendo que as coisas não têm nada a ver, né? Tinha uma amiga minha que dizia assim, ó, as lajotas do inferno é tudo nada a ver, não tem problema. Exato. Siga seu coração. Siga o coração. Que, inclusive, muitos pregadores falam, né? Cuidem o que vocês consomem, né? Então, assim, tu vai convencer. Não tem nada a ver. Só que, na verdade, ali a gente está manifestando o desejo da nossa carne. Exato. Daqui a pouco, tu vai ver, pá, é um golpe só, porque tu já tá com o teu coração inclinado para aquilo. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala da graça barata, né? Até aquele livro que tu me deu, o Discipulado, né? Discipulado. Do Dietrich. A graça, ela é um ato externo, né? Só que o processo de santificação, ele exige, sim, um esforço. Tu precisa se relacionar com o Espírito Santo para que tu venha se tornar mais parecido com Cristo. E nesse meu período, eu tô focando mais na questão da imoralidade sexual. Nem sei por que tá indo, mas eu vou falar mais porque foi a coisa que eu mais lutei, né? Depois a gente vai para a carência. Mas nesse período, a gente arruma desculpas. Vou dar um exemplo. Ah, mas tem gente na igreja que mente. Ah, mas tem gente na igreja que faz fofoca. Não tem pecadinho, pecadão. Entendeu? Cara, ok, tem, mas existe consequência para... São consequências diferentes, né? E quando a gente fala da imoralidade sexual, é uma afronta contra o templo do Espírito Santo, né? E esse versículo em si foi o que, de fato, me tocou muito forte, assim, que eu tive, de fato, essa revelação, de me colocar aos pés do Senhor chorando, assim, de entender, de fato, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o motivo que eu deveria me guardar, né? Então, eu usava essas desculpas, por isso que eu tô falando, do tipo assim, mas o fulano de tal, ou escândalos que podem acontecer, que acontecem no nosso meio. Mas olha lá o fulano, seu tal coisa, mas cara. Porque a nossa régua de medida tem sido o outro, não Jesus, né? Exato. A gente precisa subir a nossa régua, né, de santidade, de referência, né, que não é o outro que tá pior que eu. Então, que bom, estou um pouquinho melhor. Mas é o próprio Jesus, né? Aí, enfim. E eu tava pensando aqui, né, até essa questão da imoralidade, até com pessoas que namoram. Porque a pessoa, mas a gente vai casar logo em seguida, né? Então, vai se justificando. E por que a imoralidade sexual, ela é um problema? Muito mais do que um pecado, não é? A consequência, como a gente está falando, não existe. Primeiro um pecado, mas... primeiro um pecado, mas é muito mais do que isso, porque ela tem a ver com uma aliança. Exato. Entendeu? Tu não tá só pecando. Porque ela pensa, porque é o pecadinho da mentira, se tudo é igual diante de Deus. Ok, diante do Senhor, né? O Senhor não vai fazer distinção. As consequências são diferentes. Mas o pecado da imoralidade tem a ver com aliança. E isso tem um peso espiritual. Realmente, tem um peso, tu entende? Então, exige um tanto de responsabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente apressa esses momentos da nossa vida, ou, por mais que tu esteja num relacionamento já, num namoro, né? Tu está passando por cima de valores e princípios que o Senhor determinou. Não é eu, não é Larissa, é o que a Bíblia nos ensina. E são valores indiscutíveis, né? Exatamente. Então, que não tem a ver com um valor, um capricho do Senhor. Não. Mas é porque tem a ver com a gente mesmo. É igual quando a gente disciplina um filho. Ou a gente diz, você não pode subir na cadeira para ficar pendurado na sacada. Por que o filho... mas é tão legal, porque meu pai é tão mal comigo. A gente né, dá esses limites... Porque a gente sabe o que isso vai destruir ele, né? Da mesma forma, Deus, não acho que é um capricho do Senhor, mas é uma proteção para nós, né? Perfeito. A imoralidade sexual, ela é você se privar de imoralidade sexual não é só um abate contra o Senhor, mas é contra você mesmo. Namorados não tem como sustentar a responsabilidade que a aliança da relação sexual exige. Exatamente. Né? E isso que vocês estão falando da questão da imoralidade, eu acho que a parte mais importante de salientar aqui é a questão da igreja, né? Aquele negócio de, eu sou igreja e vou viver fora. Eu tive várias pessoas nesse processo onde eu podia me confessar, onde eu podia orar. Então, se você está passando por isso nesse momento, porque pode ser que alguém está nesse momento passando por isso, se faz muito necessário tu ter amigas, né? Pessoas que tu possa se confessar e que vão te auxiliar nesse processo, porque vai ser um processo. E, enfim, te orientar também, né?
Então, a igreja foi muito importante nesse meu processo da questão da imoralidade, né? Eu tinha amigas, né, que eu conseguia me confessar, que eu conseguia conversar, que a gente orava junto, que eu chorava, enfim. E isso é muito importante no processo. Né? E eu tava pensando aqui agora também, que às vezes as pessoas deixam de contar porque elas têm um receio de que, em alguma medida, isso vai limitar elas, às vezes. Eu sirvo e tô transando com meu namorado, se meu pastor souber, ou se o meu, sei lá, quem souber, ou se uma amiga minha souber, eu vou ser julgada por isso. E eu quero dizer para você que isso é uma mentalidade tão, assim, anticristã, porque o Deus soberano, criador, todo-poderoso, que determina todas essas coisas, ele sabe. Tipo assim, não tem ninguém que possa exercer um juízo sobre a nossa vida além do Senhor. Exato. Então, assim, esse engano é uma maneira de você não ser restaurado. Exato. Porque aquele que confessa seus pecados tem a possibilidade de haver cura, entendeu? Exato. Consegue alcançar em Deus, né? Arrependimento, perdão, enfim. Então, assim, isso precisa ser uma coisa. Então, é uma maneira de você bloquear algo que Deus quer fazer com você, porque Deus já sabe. Exato. Então, se você está vivendo isso, não tenha medo. Vá, confesse, procura ajuda, porque realmente a gente sabe que Deus, né, cobre a multidão dos nossos pecados. E uma né? coisa que eu percebi, assim, que eu falo muito quando eu vou falar com alguém, toda vez que isso acontece, toda vez que você se relaciona com alguém que não é, né, enfim, o seu marido, parece que aquela pessoa ela leva um pedaço de ti, sabe? A conexão é tão forte, tão pesada, que parece que aquela pessoa leva um pedaço de ti e você fica destruído. Depois tem um outro processo todo de restauração, que foi o que eu vivi e tenho vivido, né, de tudo aquilo que aconteceu na minha vida, enfim, nessa área, né? Então, é importante... Acho que a gente tá falando muito dos dilemas, assim, né? Que o solteiro, ele passa, assim. Você falou da imoralidade sexual, as tentações. Você percebe, por exemplo, assim, a cobrança das pessoas? Quais outros dilemas você lembra, assim? Sim, eu tive uma questão muito pontual, assim, que eu era de uma igreja. E um dia um pastor chegou e falou assim, tu é uma pessoa que assusta os homens. Pelo fato de eu ser uma mulher que trabalhava, enfim. Mais independentona, assim. E enfim, mais tipo assim... Deu uma delipó agora, inventou uma palavra. É uma grande independente, eu queria dizer. Enfim, e aquilo... Nossa, eu entendi o que ele quis falar, mas aquele processo que eu estava vivendo foi muito pesado para mim. Porque por muito tempo eu tinha uma crise de identidade assim, que parecia que eu não era um perfil cristã. Que eu achava que o perfil cristã era uma mulher mais delicada, era uma mulher mais suave. E eu não sou, né? Eu sou meio trator, assim, uma coisa meio Letícia, né, amiga? Obrigada. Não tanto. Que não é cristã, assim como a Letícia. Não tanto, não um tratorzão, assim, mas assim... Não um caminhãozão, né, amiga, que vai, mas enfim. Não que delicado. Eu sou um caminhãozão, não entendi. Ela é um tratorzinho mini, eu sou um tratorzão. Você é o quê? Que é aquela coisa assim... Um caminhão. Né, que fala alto, que se posiciona e tal. Estereotipado. Exatamente. E eu achava que, tipo assim, que eu não era uma mulher suave, que eu não era uma mulher cristã. Enfim, e aquilo pesou muito pra mim, assim, porque tu imagina o pastor da igreja, que era o pastor da igreja, dizer reforçando. assim... Eu falei, cara, e aí eu tive um engano, olha só, bem assim, eu não vou namorar, provavelmente eu não vou namorar casar alguém que tá na igreja, com alguém que tá na igreja. Porque a pessoa que tá na igreja não vai olhar pra mim. E eu comecei a ter esse engano na minha vida, assim. Que eu achava que, tipo assim, que ninguém ia me querer, porque eu tinha um jeito diferente, eu não era delicada, eu não era suave, né, enfim... E aí o Senhor teve que tratar isso no meu coração também em relação à minha identidade. Então, isso foi um ponto que eu tive essa fala. Que eu vou tentar traduzir assim, a pressão de muitas vezes você ter que mudar as formas para adaptar a um lugar onde aí você vai talvez ser escolhida. E que a gente pode falar em N assuntos sobre isso, né? Vamos focar, porque, tipo assim, tem essa pressão em todos os aspectos. Mas a relação ali do namoro, de arrumar um namorado, enfim, depois casar, eu tive essa pressão, tipo, tu assusta. Só que a minha realidade... Se tu quiser encontrar alguém, tu te muda. Tu vai ter que, tipo assim, mudar, não pode ser... Só que a minha realidade é que eu precisava ter a minha independência financeira, porque afinal eu não nasci herdeira, enfim, né? Mas isso não significa... linda, mas não herdeira. Enfim, né? E aí aquilo foi algo que pesou muito e que eu acho que, de certa forma, depois eu entendi que ele estava certo.
né? Ele tava certo, só que aquilo depois não passou a pesar muito no meu coração, porque de fato, eu acho que talvez algumas mulheres têm isso, né? Tipo, estuda, trabalha, tem uma independência, tem seu carro, tem sua vida, nananana, e aí parece que assusta um homem que talvez não tenha isso, né? Enfim. E aí, diversas vezes eu ouvi de pessoas, tipo assim, um homem pra casar contigo tem que ser um cara muito rico, tem que ser um cara não sei o quê. Eu falei, mas quando que eu disse isso? Eu nunca falei isso, né? Pra mim, eu sempre... O primeiro aspecto foi um homem de Deus. Mas tu acha isso? Como assim? Tu concorda? Tu Com o concorda? quê? O que tu acha? O que tipo, tu concorda com isso de que talvez você não acharia a pessoa porque realmente o homem, você precisa encaixar com o homem? Não. Cara, enfim, eu acho que tem que ser muito homem pra casar comigo, porque eu não sou fácil, mas não é nesse aspecto aí. Não é nesse aspecto aí. Eu acho que... Mas é que sabe o que eu acho? Que talvez uma cultura de igreja também, assim, que era uma outra realidade. não, mas sabe o que eu acho que é talvez o que eu tenha passado, que a Andressa passou, que é a questão do temperamento, da personalidade um pouco mais forte. É porque as pessoas imaginam que uma pessoa assim é uma pessoa dominadora e que vai submeter o marido dentro do relacionamento, entendeu? Exato. Então assim... Então, os homens não vão querer. Até os homens podem pensar isso. É uma mulher que não vai me respeitar, é uma mulher que vai passar por cima de mim. E as pessoas da igreja, porque a gente tem essa ideia de que a mulher precisa ser submissa. Então, essa mulher não é uma mulher que... É uma mulher que está descartada, porque ela não é uma mulher submissa. Exato. Porque a pessoa interpreta o temperamento como sendo um pecado, uma maneira errada de ser. Só que isso não tem absolutamente nada a ver, porque tu pode ter um temperamento específico, até porque tem muitas mulheres que são doces e meigas e que não são submissas. Tem muito a ver com o que Deus faz no coração da pessoa do que o que a pessoa é. E isso precisa ser entendido para as pessoas até na hora de procurarem alguém, os homens, que eu não sei se estão vendo, né? Mas assim, eles têm essa percepção também, que tem muita mulher que tem uma personalidade, mas que não tem nada a ver com o coração. Mas porque eu tô perguntando o seguinte. Eu acho que assim como tem mulheres doce, suave, que não acho que não é nenhuma de nós três. Não é o caso. Aracal, mas ela não tá mais. A Cauane. Não está entre nós. Que horror. Não está mais entre nós. Deus a tenha. Tá, mas na semana que vem ela tá de novo. Assim como existem variações aí, eu também acho que existem homens que têm estrutura para sustentar tem o que trator. Tem que bancar. Mas é isso que eu tô te dizendo. Eu acho que é isso que eu tô dizendo. Porque, por exemplo, beleza, se vamos pegar esse caso do pastor. Desculpa. Perdão. Meu Deus, eu cheguei a acontecer alguma coisa. Ela trouxe um fardo de água com gás. Eu trouxe uma pra ti, mas eu soube que tu não gosta. Não gosta. Muito obrigada. Mas a gente toma. Obrigada por lembrar. Mas quem disse que você quer um homem que talvez não te aguente na estrutura? É isso que eu quero dizer. Exatamente. Talvez ele afirmou isso e é o que eu também concordo com ele. Se não tem, não é o que tu quer também, entendeu? Então, assim, beleza. Não tem quem vão achar, tem que ser um homem rico, tem que ser um homem pra frente. Pode ser eu quero esse, que é o que vai sustentar essa estrutura que eu tenho, que eu já carrego junto, né? Eu não sei como o Marcos mas assim... Rico a gente sabe. A gente não sabe que não é, né? Rico eu não sei. Mas, e também não estou dizendo que ele tem que ser um homão, daquele estereotipado lá. Do saco sujo. Do saco sujo. A gente tem do saco sujo. A gente tem um tipo que a gente fala, o homem do saco sujo. Não precisa ter o saco sujo, mas, né? Não, mojo não. Ai, meu Deus. É qualidade aqui da teologia. Não, enfim, esse é o homem brutão. Porque, por exemplo, o Marcos não é. Eu não acho que ele é doce. Ele é. Mas... porque não se trata disso, né? Não se trata de como ele aparenta ser. Mas é alguém que que consegue sustentar uma estrutura. Então, eu acho que assim, por exemplo, eu sou um trator, não sei o quê, eu vou ter que me adaptar. Eu nem quero esse tipo de homem. Entendeu? Exato. Talvez não é o que você queira também. E aí vem a outra fase, que daí quando tu pensa, tipo assim, eu nem quero esse tipo de homem, daí vem a questão assim, não existe um pra mim.
Então, tipo assim, eu vou ficar solteira pro resto da vida. Eu vivia falando pra Letícia, lembra? O meu fim é esse, eu vou ter que aceitar. A Letícia ouvia os meus Lamentos. os meus lamentos, né? Lamúrias. Então, acho que, tipo assim, a gente não precisa se adaptar. Claro que o que é pecado a gente precisa tratar em Deus, enfim. Mas existe coisa que é a essência. Eu não acredito que Débora foi uma juíza suave. Eu não acredito, pelo menos, né? Então, tipo, foi um engano meu. E que talvez a fala dele, eu fiz a leitura a partir da minha dor. Exatamente. Porque já tinha uma ferida. E tinha uma ferida. Mas você pega até a de Provérbios 31. Sim. Todo mundo acha que ela é alguém que ficava assim, limpando as unhas. Gente, Não, ela negociava. Aqui, mandava servas. Tinha malemolência no negócio, entendeu? O quê? Tratorzão. E era... Aí a mulher, nossa referência maravilhosa. Exato. Enfim, gente. Então, mais um dilema, né? Por exemplo, quais outros tu lembra, assim? Cara, eu acho que muito dilema no trabalho eu tive, porque, cara, no trabalho as pessoas não entendiam a minha forma de viver, assim, sabe? Minhas escolhas. Então, estavam sempre até minha opção sexual colocaram já em jogo, do tipo assim, de achar que eu... Que é o que muitos crentes passam, né? Que decidem viver uma vida de abstinência sexual, foi uma né? coisa Por assim, entender a vontade de... Exato. Começa a achar que é gay, achar que é lésbica. Eu tive isso, assim, eu tinha medo. Eu lembro que uma vez, a gente estava em remoto ainda. Tem que ficar se justificando, é horrível, né? É horrível. A tua vida sexual, o que eu faço? Com a perereca, que tu tá explicando no trabalho, né? Que coisa chata. Eu escolhi esperar. O Will falou, perereca é só assim. Tipo, eu não acredito. Corta. Mas, gente, mas aí eu tive várias fases. Tive umas fases que eu me explicava mesmo. Uma vez eu tava em Santa Cruz, onde eu morava, e a minha amiga tava lá. E eu acho que ela tinha terminado o noivado, eu não sei, ela tava lá. E aí eu tava numa reunião, e eu falei assim pra ela, pelo amor de Deus, tu não me passa atrás desse computador. Porque se te verem aqui, vai espalhar no banco que aí vai confirmar o que as pessoas achavam, né? E aí, cara, eu já tive casos de me botarem assim pra conversar e perguntar, mas olha só tu, tipo, todos os homens aqui te querem, por que tu faz isso? Tu tem que aproveitar a vida. E talvez isso seja uma coisa que você escute, não caia nisso. Aproveita a vida, tu é nova, sabe? Te permite, tu tá muito exigente e tudo mais. E aí, isso eu passei muito também. Outro dilema também, que daí eu já compartilhei com vocês. A ida ao ginecologista. Cara, uma vez por ano é uma humilhação diferente. Era uma humilhação diferente. Não tá usando por quê? E como é que tá a vida sexual? Este fenômeno não existe. Não tem. Bom, já teve um que fez exames para dizer, não é normal. Eu falei assim, doutor, o senhor não está entendendo. A vontade, ela existe. Mas eu tenho, né? Eu não posso exercer isso daí, né? Então, de dizer, não, mas isso não é normal. Teve um que falou pra mim, tô fazendo lavagem cerebral. Tá, e tu não te ajuda? Teve um que me falou isso. Isso é saúde. Tipo assim, levando a uma outra questão. Então, isso também foi uma coisa que eu vivi e que eu vivo. A última que eu fui tão humilhada. É casada? Não. Tem namorado? Não. Como é que tá a tua vida sexual? Não tem. É feliz com o teu trabalho? Não muito. Tá, mas então nós temos um problema. E aí virou quase que uma terapia com a mulher. Ela falando assim, não, mas eu tô preocupada. Vamos lá, não. E aí daí eu peguei e comecei a explicar pra ela, mas essa foi mais legal. Ela falou assim, não, tu tem que te inscrever em tudo que é retiro da igreja mundial. Ela falava bem assim pra mim. Na época eu não namorava ainda. Tua cabeça. Vai, não, depois tu me conta, diz ela assim. Mas a ida no ginecologista era a humilhação anual, era a ida no ginecologista. Humilhada. Não, e aí tu pensa assim, ó, a Andressa, já tinha uma vida sexual ativa, mas e as mulheres que realmente nunca tiveram ninguém e que talvez estão com 30 anos ali, que não casaram, né? Como se sente assim, né? Poxa, a situação de ir no médico, de perguntar, das pessoas acharem que ficou pra titia. Eu acho que as pessoas também começam assim a achar que a pessoa tá solteira, começam a querer arranjar todo mundo. Exato. Ai, olha o fulaninho, olha, criando uma situação de constrangimento. Cara, assim, ó, é chato. Tá? É muito chato. Esse negócio de ficar pra titia, eu comecei a pensar assim, olhando na minha família, disse assim, gente, qual é que é a minha prima que tá solteirona? Sou eu. E eu disse, é meu destino. André, meu destino tá com é quantos esse. anos? 30. Tu tá com eu 30 sou a anos? solteira dos 30, que é aquela que... A própria. Mas você disse que antes de você se converter, você teve um namoro mais longo? Quanto tempo? Deu uns 5 anos, eu acho. Foi bastante. Foi
Foi bastante tempo. Bastante. E nesse intervalo que você terminou com ele até o Marcos, foi quanto tempo? O Marcos é recente. Deu 6 anos? 6 anos. O Marcos tá... vocês estão quanto tempo juntos? Meses, tem... Ai, gente, tomara que ele não assista isso. Tem poucos meses, eu não me lembro quantos. Pelas minhas contas, uns 4. Pode ser. Acho que uns Não, 4. não. Minhas A gente contas se de ver no conheceu em Instagram. outubro, mas o namoro, eu não me lembro se foi novembro, acho que foi novembro. Ah, então sim. 4, 5, é. Tá. Então foram 6 anos que você... E também já quase... tipo assim, ali os 6... claro, no meio... Mas indo para o reta dos 30 anos. Nesse período, você, por exemplo, que já foi um dilema de uma pergunta que a gente teve aqui, de um episódio sobre solteiras que a gente fez, sem lugar de fala, né? Foi só nós três. Nós resolvemos falar do assunto Vamos lá, sem de ter uma nenhuma vez, autoridade. Faz 1000 anos que não sabemos isso. Mas exigência. Porque eu fiz uma pergunta para ela. Porque, assim, quando você é mais nova, talvez a exigência ela pode ser maior. Depois, que é a minha pergunta, você continua exigente ao mesmo tanto, mesmo com 30, 40 anos, ou baixa a régua? Eu tô morrendo de rir porque olha só, essa Letícia aqui, ela me paga. Eu tava no GP, tava passando no GP, fui contar um negócio no GP, e aí uma guria que tava visitando, ela falou, então é tu a pessoa que a Letícia falou que ela não quis citar meu nome? Sim, sou eu. Eu esqueci de pedir pra Deus cabelo e o meu namorado é careca. Falou o quê? Eu não sei que episódio foi esse, mas a Letícia falou de mim. No dia da exigência, eu tô quieta aqui, porque no Tá dia da exigência vermelha. eu falei, gente, tem uma amiga minha que eu não vou citar o nome, porque, né, claro que quando a gente não falou com a pessoa, a gente evita citar, né? Mas ela tinha uma exigência, ela não tinha uma exigência, acabou com a pessoa, né? Enfim, eu comentei. E aí, acho que vocês perguntaram o que era, não lembro se as gurias perguntaram, eu falei, eu não lembro direito, eu não lembro nada. Se a Cauane tá aqui, ela lembra direitinho. E aí, eu era a Andressa. Eu não tô entendendo o tema. Qual era a exigência que a pessoa tinha, que a pessoa abriu mão, entendeu? Não foi nesse episódio que tu falou que E na qual horizontal todo mundo é igual? Ai, não E qual sei. era a exigência? Que que ela falou agora, que o Marcos é careca. E aí foi um empecilho que quase que eu não quis. Ele sabe disso, por isso que eu tô falando. Tá, e ele Só é que eu não careca, falei. né? Só que eu não falei. Daí uma pod lover ouviu, tava no GP e ela contou. E aí a pessoa se entendi. ligou que era da Andressa que eu tava falando. Eu assim, ela falou, então tu que é amiga da Letícia de tal coisa. Teve uma aula em Porto Alegre que também dizia, então tu que é amiga da Letícia de tal coisa. Sempre falava alguma coisa que ela falava. E aí eu tinha viu? uma listinha bem pequena e não tinha cabelo na lista. Viu? As Não quer outras ceder todas detalhes. Na da próxima check. encarnação, Mas tu assim, pede cabelo. morta. Isso da exigência, assim, sabe? Pra mim, porque eu também tive uma experiência de ter um namoro que foi pouco tempo. Pra mim, eu tinha uma exigência de não ser só uma pessoa que fosse da igreja, mas uma pessoa que vivesse igreja. Isso era uma exigência que eu tinha muito Servisse, clara, assim. se envolvesse. Amasse Jesus e a obra, sabe? Porque eu venho numa pegada assim, né? Muito de tá fazendo a obra e tal. E Tu tinha uma exigência que o Marcos tem. A altura. a altura, a estética, a parte estética, eu sempre falei da altura, que eu queria que fosse mais alto que Era a única que exigência, eu, era assim, a única física. exigência. É porque, claro, a Andressa é alta. E daí ela queria que o marido fosse mais alto. É Era a única coisa estética de que tu falava, estética né? era a única coisa. Tanto que eu não achava os boys. Teve uma vez. Tu vai lembrar o que é. Ai, gente. Nós achamos um menino lindo. Pensa um rosto lindo, assim. O menino era muito bonito. E aí o menino era de um outro lugar. Eu não posso dar muito exemplo, senão as pessoas vão saber quem é. E aí eu falei, Andressa, ele vai de estar lá outro país? É. Tu tava nesse... Não tá. E eu falei, Andressa, ele vai estar lá na igreja. Essas duas aqui estavam sempre nesse de olhar alguém pra mim. Andressa, agora é o nosso momento. Meu, Chegou tua hora. Bonito mesmo. Gente, ele era menor que eu. Não tinha condições. Cara, mas essa Larissa, Pegava a assim, Larissa não pode... gente. Larissa, tu não é discreta. O quê? Porque eu lembro da cena, me lembrei da cena agora, porque ela fazia assim, ó. Ela chegou atrás da pessoa e fazia assim, mas... E eu Ele assim, era ó. verticalmente Eu falei, amiga, vai bem do ladinho pra prejudicado. gente ver. Era E daí verticalmente prejudicado. assim,
Mas era lindíssimo, Era graças a bonito, Deus. né? Ele... E querido, né? Bem querido. E o homem de Deus, assim, pelo que vocês me falaram. Não, era maravilhoso. Só claro, né? Verticalmente prejudicado. Verticalmente. Morta. E aí era tem essa quem goste. Tem quem goste, mas tem, pra mim mas era uma eu tenho uma exigência. bem baixinha. Inclusive, aquela que eu te mandei a história lá, que eu contei uma Sim. história aqui, mandei lá. O ele que tá agora e o ex-marido dela é menor que ela. Gosta. Tem coisa que a gente abre mão, né? Tipo o cabelo. Mas a altura, eu não abri a mão. Era uma coisa... Era mas a era a única coisa que última. tu falava. De aparência era única. Mas essa questão, assim, de ser um homem que amasse Jesus e que fizesse a obra... E não por causa minha, entendeu? Do tipo assim... isso aí eu tinha de... assim, ó. Não, mas eu vou na igreja. Me mandavam falar pra Cara, mim. queriam virar evangélico. não é Queriam mesmo? virar evangélico. Essas coisas foi acontecendo, principalmente no banco, assim, vinha vindo. E era uma exigência que eu tinha. Acho que tu não falou, né? Tu é gerente no banco. Eu sou gerente do banco, gente. Apesar de não parecer, mas eu sou. Ai, que eu tô. Tava fazendo isso antes de vir pra cá. E então, tipo, isso da questão da obra era muito pra mim, porque eu decidi que eu não ia abrir mão. E aí isso me levou, tipo assim, ano passado foi o pior ano pra mim, assim, da questão de ficar triste e achar que não tinha esperança pra mim. Por quê? Porque foi o ano que eu fiz 30 anos. Então eu entrei naquela crise, tipo, eu não vou ter ninguém. E eu, tipo, eu não vou abrir mão Tu de... fez 30 ano passado? Em outubro. Eu fiz dia 12 de outubro e dia 14 de outubro que eu conheci o Marcos. Olha só. 2 dias depois. Deus Então, se querendo você provar. está prestes a fazer 30 anos, é capaz. Tô brincando. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas é Deus provando teu coração. Ele pensa que eu vou só ouvir o que ela tem pra me falar. Aí tu foi aprovado, ele falou, então tá bom, vou mandar. Acho que Amiga, não não foi sei se aprovado. eu Acho fui que Deus aprovada, pensou, não. não vai ter jeito. Não A amiga, assim, murmurar assim, pensa em murmurar, assim, porque eu achava que não ia ter jeito, que não ia dar, que não Por ia quê? dar. Por que 30? Por que 30? Como assim, por que tem? Por que 30? Tipo, tu É não porque teve ela essas achou. crises no 28, 27, Não, eu tô 26? sempre com crise. Inclusive, eu vou fazer 31 entendi. crise. Mas essa crise específica, eu acho que é uma pressão social até, sabe? Do tipo, você vai fazer 30 e você tá solteira, entendeu? E não conseguiu ninguém. E é isso, sabe? E tem... A mulher, ela tem a pressa pra gestar também. Eu tenho uma amiga que passou por uma situação dessas. Eu não me lembro bem se ela não namorava ainda. Ela foi fazer uma consulta e o médico falou: tu tem que dar jeito de uma vez, porque tu já tá velha. Cara, ela tinha 32 anos, Tu me né? fez me lembrar de uma coisa. Então, assim, até imagina, o médico foi muito grosseiro com ela, ela ficou arrasada. Meu Deus, e nem não é, foi né? horrível. Porque Nem é, imagina. hoje ela até- engravidou, até ela tem 2 40. já. Mas você sabe que a última gineco que eu fui, pelo fato de eu não ter ninguém, ela teve que ter essa conversa comigo, até te comentei. Lembro. Ela teve essa conversa comigo. Sim, Assim, que é tu tá de fazendo congelar. 30. Eu acho que tu tinha que ver a possibilidade de... Gente, Não, é uma eu facada, fui né? embora, assim, ó. No carro, eu nem sei como é que eu cheguei. Porque, tipo assim, começou a vir essa questão. Porque sempre foi um sonho, né? E aí eu falei, cara, não vai dar. Vou ter que congelar esse negócio. O que eu vou fazer? E aí foi sempre naquele ano. O ano passado foi o pior ano. Né? Que daí... Mas eu vejo o tratamento de Deus. No sentido... Lembra que eu falei da autossuficiência? Depois o Senhor começou a trabalhar no meu coração essa necessidade de ter alguém. Entendeu? Não uma carência do tipo, eu preciso ter alguém para ser feliz. Porque, cara, isso foi uma coisa que eu vi muito dentro da igreja. E que me irritava e que me fez ter amizades com mulheres mais velhas. Por quê? Eu vinha da questão de mundão, era só falando de homem e coisa assim. E eu fui para grupo de jovens e era só o que era falado. E eu, apaixonada por Jesus, querendo me alimentar da palavra, eu ia para os grupos, era só falando de homem. E choramingando que não casava e tal. E aí eu comecei a andar com mulheres mais velhas, porque de fato eu me irritei, porque eu comecei a perceber que isso era uma idolatria. E às vezes eu vejo que muitas meninas colocam isso como tipo assim, ó, quando eu casar é que eu vou ser de fato feliz. Quando eu casar, cara, se completar com aquilo. aproveita o tempo da solteirice. Paulo mesmo lá dá as dicas. Aproveita o tempo da solteirice para buscar o Senhor. Vai em retiro, vai em congresso, vai orar, vai servir a igreja. Aproveita esse tempo com Jesus mesmo, sabe? Para depois, assim, pensar em casar. Porque eu vejo muita gente, às vezes, fica só lamentando. E talvez depois que case, isso não vá suprir, né? Porque coloca o casamento num pedestal e depois se frustra, né? Exato, e se frustra mesmo, assim, né? Porque a expectativa ficou altíssima, que tudo vai mudar a partir disso. E, na verdade, muda sim, mas não é um Deus na nossa vida que vai suprir todas as carências, os meus pecados. Até com relação à relação sexual mesmo, né? As pessoas acham que, o meu caráter vai mudar depois que eu casar, porque daí agora eu não preciso mais pecar com isso. Exato. Mas é que daí você não vai pecar com isso, vai pecar talvez com outras coisas. E por quê? Porque precisa ser tratado antes, né? Tem muita coisa que precisa ser tratado realmente quando você é solteira.
Depois que você casa, não que não é tratado, mas agora você tem outros BOs para ser tratados, Exato. né? Porque o casamento, gente, assim, testou todos os meus pecados escondidos, né? Que eu achei que eu nem tinha. Eu pequei no casamento, porque assim, de tantas coisas que acontecem, que é uma intensidade muito maior e tudo mais. Então, existem coisas que a gente trata na fase de solteira, a gente põe um ponto final, a gente vai, né? Eu penso que é muito isso, assim. E a minha visão da questão de tipo assim, ó, é solteira que tu vai ir pra Bíblia saber o que é casamento. É solteira que tu vai estudar, enfim, a palavra de Deus. E é como solteira que o Senhor, o Espírito Santo, vai te forjar e vai te formar como uma futura esposa, como uma futura mãe. Isso foi algo que estava muito claro para mim, assim. Eu estudei muito sobre isso. Tipo assim, li Gênesis e reli várias vezes. Estudei muito sobre Gênesis. Porque a partir de Gênesis eu comecei a orar e sonhar com o futuro esposo. Porque como eu falei para vocês lá no início, eu não sonhava com o casamento. Eu não sonhava com casar. E eu vou abrir o coração para vocês aqui. Para mim, é uma dificuldade atual eu sonhar com a cerimônia do meu casamento. Tô abrindo o coração. Por quê? Porque era uma coisa que eu não sonhava. Eu tinha minhas amigas, elas tinham, tipo assim, ó, cada detalhe, não sei se vocês tinham isso. Cada detalhe do casamento, elas tinham isso. Ah, tá, porque eu conheci muitas pessoas que eram assim. Não, mas é o mais normal, né? Mais comum. Tipo, eu nunca sonhei. Então, foi algo que o Senhor foi tratando no meu coração e tem tratado até para eu visionar isso, sabe? Porque não era o que eu queria. E aí foi à luz da palavra, principalmente Gênesis, leiam Gênesis ali. A criação do homem e da mulher fala muito para nós a respeito disso. Sim, e você vai conhecendo também, né? Algumas partes de Deus que talvez você não conheceria, né? Exato. Nos detalhes, no sonho, daquele momento, né? É uma adoração, a celebração. Eu sempre paro, assim, por exemplo, aniversário, né? Esses tempos estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, eu falei, amanhã é seu aniversário, o que a gente vai fazer e tal? Daí ela falou, amiga, não quero fazer nada e tal, não tem... Para mim, assim, o aniversário, a celebração, a festa do casamento, ela é uma adoração a Deus, né? Ela é uma adoração, ela é uma gratidão a Deus. Então, assim, por exemplo, né, o sonhar com a cerimônia, ela não é pecado se você não sonha, né? Sim. Não trata disso. Mas você pode tornar isso um tempo de adoração a Deus. E aí ressignifica esse momento, né? Porque não é para as pessoas. Se não tiver ninguém, é um culto de adoração a Deus, né? E por isso que ele faz sentido, né? Por isso que faz sentido você sonhar com a excelência daquele momento. Porque é como um aroma suave para o Senhor de findar um ciclo muito importante, né? E finda mesmo, celebrar né? também, e é um né? ciclo E novo testemunhar também. Testemunhar. A Thelma, que, tipo, na terapia eu tenho trazido isso, né? Que eu, não. É mais tem uma da Thelma. Não, assim, ó, a Thelma tá... Só tua amiga que... Só eu que não vou na acontece? Thelma. Por que tu tá tão resistente? Porque vocês estão indo todas, então eu não preciso ir, porque estão todas terapeutizadas, então eu tô liberada da minha, entendeu? Que vocês são meus problemas. Você é entendeu? o nosso problema. Se você fosse, a gente não precisava mais ir. A Thelma chegou aqui e falou assim, e aí, prazer, Letícia, a famosa Letícia. Meu Deus. Poxa. É que muitas pessoas da É tua que tu é- proximidade... Todas, Tu né? é no meu- assunto de muita gente. Muita gente. Eu? Ai, capaz. Nem é. Olha, Larissa, Agora eu tô... Tu vai pra lá falar mal de mim. Amanhã, tu vai ver? 8h30 da manhã, minha. Eu nem acordei. Já tem uma Então lista. eu já vou ter que começar chorando o dia. Meu Deus. Cara, tu chora muito na terapia? Sim, sempre. Cara, eu sou emoção 100%. Sou intensidade, emoção. Mas na terapia eu sou razão. Eu só chorei uma vez só. Quando ela me falou uma coisa assim, que daí eu desabei chorando. Foi só uma vez. Eu não choro. Não sei por que eu não choro. Eu vou assim, É toda... um outro mecanismo. Usando, e é isso aí. É isso aí, né? O primeiro. É isso, né? Esses dedinhos aí. Tô tentando me comunicar. Eu tô vendo. Muito bom, gente. Para uma boa introdução. Pô, traduzimos bem. Poxa, não sei o que a gente vai falar nos próximos. Oh, Não, tem tem assunto. São 6 anos para falar. Eita, é muita coisa. Muitos altos e baixos. Então, fechamos o primeiro capítulo dessa Isso. história. Letícia. E é isso, gente. Semana que vem a gente vai continuar nessa série. Então, se vocês são solteiras, se identifiquem aí as pod lovers solteiras, porque as pod lovers mães a gente conhece, as pod lovers mães atípicas a gente conheceu, É verdade. Agora as podlovers na pista. as pistas. Hashtag na pista. Na pistas. Na pista nas gospel, pistas. né? Nas pistas gospels. Claro. Gospels.
Então, Inclusive, nós vamos indicar esse aí pra fazer uns match com os homens lá no Instagram. A gente fala, ó, solteiras vão se identificar lá, dar uma olhadinha. É Tinder. Daí fala que não concorda com o Tinder. Não, mas é com a evangélica. A pessoa vai lá, vê o comentário. Legal, entendeu? Bota o arroba, então, gente. Aproveita a visibilidade. Gente, essas duas aí na procura. Ih, Deus sabe o que uns faz. falidos, né? Lembrando aqui. A gente... Tu, né, Larissa? Que eu já Eu não. contra. Eu não era a favor. Eu deixei muito claro. o Eu meu era a pensamento. favor? Eu não deixei claro o que eu vi. Isso é uma... Ai, agora que eu me liguei do que vocês estão falando. Eu não tava ligada, eu tava rindo achando que vocês estavam falando de outras pessoas. Eu não deixei foi. claro. Não foi a favor. Eu não fui 100% a favor. Eu deixei bem claro o que aconteceu. Mas esse é um ponto bem importante que dá pra deixar pro Tá, próximo vamos capítulo. deixar então assim, ó. Spoiler pro próximo. Não vai rolar nomes, mas assim... mas é legal Eu não trabalhar quero ser com nomes. processada. Olha que dava Vamos pra trabalhar botar com dava nomes. pra trabalhar com nomes, hein? Eu ia adorar. Esse é legal. A Letícia precisa perdoar, hein, Letícia? Não, eu não perdoei. Tem uma situação que eu não perdoei. Mas enfim. Segue o baile. Tá bom, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo Pod Nosso.